Olá, professor Marcelo, aqui eu estou fazendo a gravação do trabalho conforme solicitado, né? Atividade virtual, estudo dirigido, módulo 3, professor Marcelo Pompeli, licenciatura Computação, prática curricular 5, né? Analisei aqui o material, né? O artigo, o Kahoot como instrumento potencializador na participação e engajamento dos alunos na aprendizagem de conceitos de programação, da Jamile, Fábio e Daniele. O artigo ele analisa o impacto da plataforma Kahoot como ferramenta para aumentar o engajamento e participação e a fixação de conceitos de lógica de programação entre jovens, né? O Kahoot tem aqui uma ilustração, né? Essa ferramenta que a gente usa em sala para criar quizzes, né? E outras apresentações, até aulas, né? Então tem vários recursos que a gente pode utilizar em sala de aula. A pesquisa realizada na Academia Hackathon, no Instituto Federal Sertão, Pernambuco, com 54 alunos entre 13 e 17 anos. Foi aplicado o formato quiz ao final das aulas para revisar temas como sintaxe e lógica. A abordagem foi quanti-qualitativa, utilizando questionários e a escala Likert. O Kahoot como instrumento teve o seguinte resultado na pesquisa deles, né? 98,2% afirmam que a ferramenta motiva a assimilação e fixação de conceitos complexos. 98,2% relatam prestar mais atenção nas aulas teóricas para melhorar seu desempenho no jogo. E concordam que a interatividade transforma completamente o dinamismo da aula. Então, a ferramenta atuou como catalisador direto de retenção e lógica de programação. Minha reflexão crítica, né? O estudo demonstra que a aprendizagem baseada em jogos digitais é eficaz para superar o desinteresse em disciplinas técnicas. O Kahoot transforma o aluno em protagonista do seu aprendizado, utilizando o feedback imediato e elucida para tornar o ensino de programação mais próximo da realidade digital dos estudantes. Em suma, a ferramenta não é apenas entretenimento, mas um recurso pedagógico que potencializa o esforço cognitivo através da motivação, né? Então a gente viu que esse resultado aí para essa pesquisa foi positivo. Na minha experiência em sala e algumas considerações, eu vejo que a gente tem um problema lá real entre o tédio, o fluxo e a ansiedade e exclusão, né? Então, assim, na minha experiência, o que eu posso relatar é que algumas salas de aula, infelizmente, eu dou aula no Senai, né? Então eu aplico essa metodologia em algumas turmas de adolescentes também, entre 15 e 15, adolescentes entre 15 e 17 anos, né? Aí alguns jovens já com 18, 19, que são os cursos técnicos. Aplico à noite também, já com turma mais adulta, né? E claro que são matérias diferentes, não só lógica de programação, arquitetura de redes, arquitetura de hardware e software e outras unidades curriculares. Para mim, o grande problema é o seguinte: algumas situações em que alunos se sentem expostos, né, por ter dificuldade, aqui no caso da lógica de programação, desmotivação crônica para quem está sempre lá no fundo do ranking, ansiedade extrema gerada pela pressão do tempo. Então, alguns alunos não se adaptam bem. Aí eu fiz algumas estratégias, né? Eu oriento eles a ter o anonimato, eu calibro o tempo de resposta, né? E faço gamificação colaborativa com modo de equipe, onde um auxilia o outro e ali a equipe vai bem pelo resultado positivo de alguns. Então, esse é um ponto de observação que eu queria deixar, mas é uma ferramenta muito positiva, muito boa. Recomendo utilizar, estudar mais ela, preparar aulas, ter uns recursos de utilização da IA para ajudar a criar os quizzes, né? E eu também faço uma sala invertida ali. Eu peço para os alunos estudarem o conteúdo e criar quizzes ou apresentações para aplicar com os colegas. Isso aí ajuda demais também. Ok? Obrigado, professor. Foi um excelente desafio aí. E foi uma boa oportunidade de compartilhar aí o que a gente aprende na prática curricular e o que a gente às vezes usa, né? Então, obrigado aí. Com Deus. Até mais.